E nós convidamos agora a palestrante Simone Reinholz-Velten, auditora de controle externo desse Tribunal de Contas, para falar sobre contabilidade previdenciária. Lembramos mais uma vez que os senhores poderão fazer perguntas por escrito e que servidores desse tribunal estarão nas laterais do auditório para receber essas questões. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao encontro, a presença de todos vocês aqui, a oportunidade de falar um pouco de Previdência. Esse assunto que é tão atual na conjuntura econômica do nosso país, no sentido de que a gente tem que tratar essa política pública para tentar equacionar esse déficit atuarial, como nosso colega Alex estava falando. Porque a cada vez que a gente posterga a análise desses dados, mais complicado o equacionamento desse déficit se torna. Então, o que a gente vai tratar aqui? Eu tentei não trazer as coisas, os questionamentos que a gente já sabe. Como é que contabiliza uma receita, uma despesa? Eu tentei trazer um pouco de aspectos relevantes e instigar vocês um pouquinho hoje a pensar um pouco a respeito dessas provisões matemáticas previdenciárias, que é um assunto, como o Alex disse, de como a gente acha que é difícil, a gente tende a deixar ele um pouco para de lado. E aqui eu justamente quero trazer essa discussão para a gente aqui. Eu não sou dona da verdade, vou trazer alguns pontos para fazerem vocês pensar um pouquinho, e se a gente chegar num consenso no final, ótimo. Senão, a gente continua discutindo e aperfeiçoando a discussão. Até pelo nome de jornada científica faz a gente pensar um pouco. Então, a gente vai tratar das provisões sobre esses aspectos aqui e falar um pouco de segregação por meio de fundos contábeis das massas. A base normativa da contabilidade, também aplicada aos regimes próprios de previdência, são o quê? Os princípios e normas de contabilidade, o Manual de Contabilidade Pública, o Plano de Contas, a 4320 e a Portaria do Ministério da Previdência 509 de 2013, que determinou que os entes públicos utilizassem o Plano de Contas aplicados ao setor público, o Plano de Contas estendido. Aqui, só para passar os princípios de contabilidade, o que a gente vai mais olhar é o princípio da entidade, que a gente vai ter uma entidade contábil, ela tem que registrar o quê? O patrimônio da entidade, todos os seus ativos e passivos. A entidade contábil, independente da sua forma jurídica de constituição, ali é os ativos e passivos de uma entidade que eu estou registrando. O princípio da continuidade é essencial para os regimes próprios de previdência, porque eles tendem a ter uma longa vida de longo prazo. Então, eu vou avaliar esses ativos e passivos sobre o princípio da continuidade. Da oportunidade está vinculado à integridade e à tempestividade dos meus registros. Lembrem disso aqui, tempestividade e integridade. E da competência, que é a principal mudança das novas normas de contabilidade. É registrar todas as receitas e despesas no momento que elas acontecem, de acordo com o seu fato gerador. Também estão submissas os regimes próprios de previdência a essas 10 normas do Conselho Federal de Contabilidade. Essas normas é um processo de transição entre as normas internacionais e a contabilidade que a gente estava operando no Brasil. A gente operava basicamente uma contabilidade orçamentária. Essas normas vão vir fazer a transição. E o que é essa transição? Essa transição é registrar todos os ativos e passivos, receitas e despesas por competência. Eu preciso trazer o meu patrimônio para a realidade. Eu preciso registrar o meu passivo, o meu ativo, de acordo com a realidade. A contabilidade tem que ser um instrumento fiel para que eu demonstre esse ativo e esse passivo. Aqui eu tenho... A primeira norma diz que o conceito da contabilidade aplicada ao setor público é o ramo da ciência que aplica no processo gerador de informação os princípios destinados ao controle das entidades, o controle patrimonial. O objetivo é fornecer informações úteis e tempestivas para a tomada de decisão.
E principalmente, gente, qual é o objeto dessa contabilidade? Muito tempo atrás, talvez tivesse dúvidas a respeito dessa pergunta. Alguns iam falar que é o orçamento. Atualmente, com esse processo de convergência, essa dúvida não paira mais. E o objeto dessa contabilidade pública é o patrimônio público. E esse patrimônio é um conjunto de bens, direitos, do ente, adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos da entidade pública, que seja portador de um fluxo de benefícios. Então, um ativo, o bem, que esteja lá no regime próprio, mas que não promova mais um fluxo de benefício para a sua entidade, ela não é mais ativo da entidade. O que não quer dizer que ela não possa ser ativo para o município, mas ela não é ativo para o regime próprio. Dessa forma, ele não deve ser mantido no seu ativo. Inerente à prestação de serviços por entidades do setor público e as suas obrigações, que é o patrimônio público. Aqui tem um novo conceito. Os ativos antigamente era tudo que eu tinha propriedade. O novo conceito de ativo altera dessas novas normas, são os recursos que são controlados pela entidade e não mais aqueles que eu tenho a propriedade. Esse conceito ele foi renovado para fazer frente às normas internacionais de contabilidade. Como resultado de eventos passados, do qual se espera que resulte para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços. Então, eu preciso que esse ativo esteja sendo empregado nas finalidades da minha entidade, que ela realmente esteja sendo utilizado. Se ela não tem mais finalidade, ele não é mais um ativo dessa entidade. Os passivos são obrigações presentes derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperem que resultem à entidade de saída de recursos, capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. Então, para eu ter um passivo, tem que ter decorrente de evento passado. No caso das nossas provisões matemáticas previdenciárias, a partir do primeiro dia que o servidor é admitido, o ente já tem um compromisso previdenciário. É um evento passado que vai lá na frente gerar provavelmente uma saída de recursos. Por isso que a gente registra essas provisões matemáticas previdenciárias, porque desde o primeiro dia que o servidor efetivo é admitido, eu já tenho um compromisso previdenciário com esse servidor. E o patrimônio líquido é a diferença residual entre o ativo e o passivo. Aqui eu trago a portaria 509, em que o Ministério da Previdência determinou que os regimes próprios utilizassem o PCASP estendido. Ele não vai editar um plano de contas mais separado, vai se utilizar o plano de contas da convergência, até o 7º nível. E aí, muito falado, nosso equilíbrio financeiro e atuarial. O equilíbrio financeiro é a garantia de equivalência entre receitas e obrigações do RPPS em um determinado exercício. Já o nosso equilíbrio atuarial, eu quero que vocês frisem aqui, é a garantia de equivalência a valor presente entre as obrigações de um fluxo de receitas. Eu preciso que vocês gravem isso aqui, receitas. E das obrigações projetadas, apuradas atuarialmente a longo prazo. Então, o que é o resultado desse equilíbrio atuarial? O atuário, conforme as suas normas, vai projetar essa receita nos próximos 75 anos, a receita do servidor, do aposentado, do pensionista, e vai levar a 75 anos. Vai dar uma taxa de desconto, regulada pelo Ministério da Previdência, e vai trazer esse valor presente. Então, ele tem o valor atual das receitas desse RPPS. Da mesma coisa dos compromissos. Ele vai projetar com base numa base normativa, uma base cadastral e uma base atuarial, esses compromissos futuros nos próximos 75 anos. Vai fazer uma taxa de desconto e vai trazer esse valor a valor presente de hoje. E vai comparar quanto que eu tenho de receita e quanto eu tenho de despesa. Então, ali eu tenho se o meu passivo for maior que minhas receitas, eu tenho um passivo atuarial. Eu tenho uma reserva, que é a mesma coisa, uma reserva matemática previdenciária, que deve ser registrada nos balanços públicos. Essa avaliação atuarial, o que ela é? É um estudo
desenvolvido pelo atuário, baseado em características biométricas, demográficas e econômicas da população analisada, com o objetivo principal de estabelecer de forma suficiente os recursos necessários para garantir o pagamento dos benefícios. Então, esse estudo tem que ser refeito anualmente, de acordo com a 9717. E a danada da provisão matemática previdenciária. É um montante calculado atuarialmente em determinada data, que expressa a valor presente o total de recursos necessários ao pagamento dos compromissos do plano de benefícios ao longo prazo. Então, esse é o meu passivo líquido, projetado, receitas menos despesas. Se as despesas forem maiores, eu tenho uma provisão matemática previdenciária. E aqui estão as contas no plano de contas. Eu tenho as provisões matemáticas, elas são separadas entre fundo financeiro e fundo previdenciário, caso eu tenha implementado segregação de massa. Se eu não tenho implementado segregação de massa, eu vou usar as contas do plano previdenciário. Se eu tenho segregação de massa, eu uso as contas do plano previdenciário e do plano financeiro. Também são segregados as provisões dos benefícios concedidos, dos benefícios a conceder, de quem ainda vai se aposentar. E aqui, gente, é o valor do passivo. Ó, essa é uma conta de passivo, natureza credora. Esse aqui é o total de quê? Dos pagamentos levados a 75 anos e trazidos a valor presente. Essa é a minha obrigação de passivo. Só que eu tenho que botar aqui o passivo líquido. Então, eu coloco como contas redutoras as receitas que eu vou arrecadar também, que é a receita de contribuição do ente, do inativo e do pensionista. Também deduzo a compensação previdenciária do plano, que é o quê? O que depois que esse aposentado se aposentou e teve tempo concomitante no regime geral, o INSS vai compensar o regime próprio. Então, eu faço uma estimativa desse valor. Tenho essas duas contas que a gente vai discutir a adequação delas aqui, que é o quê? O parcelamento de débitos previdenciários e a cobertura de insuficiência financeira. Essa conta aqui, na análise que a gente vai fazer, evidencia que eu estou mascarando as demonstrações contábeis do setor público. Por quê? Ela é uma conta redutora que faz com que as provisões do plano fiquem zeradas, nulas, está tornando o resultado nulo e não está evidenciando de forma correta o patrimônio da entidade. Então, todo mundo sabe que a maioria dos regimes próprios de previdência tem déficit. Só que se vocês pegarem os balanços dos RPPS, nenhum demonstra déficit. Por quê? Porque eu tenho a conta de cobertura de suficiência financeira, que anula o valor dessa provisão. Só que lembra que eu falei assim, gente, o que guarda aquilo receitas? Aqui eu posso deduzir as receitas. Cobertura de suficiência financeira não é receita, é uma transferência financeira, é um aporte. Então, eu não posso deduzir desse plano aqui, essa conta aqui de cobertura de suficiência financeira. Eu vou falar mais dela no final. No plano financeiro tem as mesmas contas, ó, benefícios a conceder, eu tenho o valor do passivo deduzido das contribuições. Esse sinal negativo quer dizer que a conta é redutora. A contribuição do ente, contribuição do ativo, a compensação, o parcelamento e a cobertura de insuficiência financeira. Da mesma forma, eu tenho essas contas no plano previdenciário, de benefícios concedidos e de benefícios a conceder. Eu tenho um grupo de contas também para quando esse resultado é superavitário. Eu boto aqui para reservas para ajuste do resultado superavitário. E também faço algumas provisões que eu posso colocar para oscilação de risco, de benefícios a regularizar, para contingências e outras provisões. Por quê? Tem que ter 5 anos de resultado superavitário a um índice de 1,25, para só depois eu poder diminuir a alíquota do plano. Então, eu não posso, deu superávit no primeiro cálculo atuarial, vou reduzir a alíquota. Não posso. Eu tenho que ter um resultado durante 5 anos consecutivos, no índice de, no mínimo, 1,25, para depois eu poder alterar as alíquotas, diminuir as alíquotas desse regime. Então, enquanto não se diminui nesse período, esse ajuste de resultado superavitário fica nessa conta aqui. Tá?
E aí a gente vai falar do que são provisões contabilmente dizendo, nesses novos tempos de convergência às normas contábeis. Essas provisões, a gente está falando dessas contas aqui, as contas credoras, aposentadorias, pensões e outros benefícios concedidos. E as contas redutoras dela, que a contribuição legalmente está lá. É obrigatório todo o regime, pelo caráter contributivo e solidário, eu ter contribuição de ativo, de inativo e de pensionista. Nesses dois últimos, daquilo que superar o limite do regime geral. Então, nem todos, o município que a média salarial é baixa, eu não vou ter, talvez, contribuição de inativo e de pensionista. O que é uma provisão? Conceitualmente dizendo, é um passivo de prazo ou valor incerto. Então, esse passivo, eu não sei quando vai acontecer, é uma estimativa ainda, mas é uma obrigação que eu tenho. Então, as provisões são obrigações presentes, eu já tenho obrigação para quem foi admitido, derivada de evento passado, no caso a admissão, cujos pagamentos se esperem ter saída de recursos. Isso que é uma provisão. A diferença de provisão para um passivo é que a provisão, eu tenho um grau de incerteza ou no prazo, quando eu vou pagar e qual valor que eu vou pagar. Por isso que a provisão é uma estimativa, mas eu já tenho a obrigação conceitual de pagar. Eu só não sei quando eu vou pagar e qual valor exato eu vou pagar. Por isso que eu faço um estudo atuarial para designar esse valor. E as provisões devem ser reconhecidas nos balanços quando existe uma obrigação presente, a gente tem no caso da provisão, seja possível fazer uma estimativa confiável da obrigação. Aí, olha só, eu tenho uma provisão, de acordo com as novas normas, os balanços têm que refletir a realidade patrimonial e, para, no caso das provisões, eu tenho que ter a melhor estimativa possível. E do que vai depender essa melhor estimativa possível? Basicamente, dos elementos que fundamentam o estudo atuarial. Dentre eles, a base de dados cadastral. Como é que eu mensuro? Como é que eu dou valor para essa provisão? Essa provisão tem que ser a melhor estimativa do desembolso exigido para extinguir a obrigação presente na data das demonstrações. Isso que o cálculo atuarial tenta fazer. A melhor estimativa pode ser obtida com base em transações semelhantes ou relatórios de peritos independentes, que é o caso do atuário quando faz o estudo atuarial. E aí a gente fala, para que serve o estudo atuarial? Para fazer as reservas previdenciárias, mas principalmente para saber se a receita que eu estou arrecadando, as alíquotas de contribuição, são suficientes para pagar os benefícios propostos. Os benefícios são chamados de plano de benefícios, são os pagamentos que o regime vai fazer. O plano de custeio são os recursos legalmente vinculados a esse regime. Então, eu tenho recursos e benefícios. Por que tem que fazer o cálculo atuarial? Porque eu tenho que saber se eu tenho dinheiro para pagar os benefícios pretendidos. Então, eu falo, olha, eu vou te cobrar X e vou te conceder esses benefícios. Eu tenho que saber se essa conta fecha. É uma estimativa, o custo atuarial. E aqui que eu queria que vocês prestassem atenção nessa figura. Por quê? Porque são os elementos que definem o custo atuarial do plano previdenciário. Esse desenho, inclusive, vem decorrente de uma auditoria que está sendo feita, que foi realizada em chamamento do conselheiro Rodrigo, nas contas de 2013, a respeito da base de dados cadastral do RPPS, para saber se realmente essa base de dados é consistente, se os valores decorrentes desses estudos estão próximos da realidade. Então, o que a gente fez? Aqui no estado, a gente resolveu auditar a base de dados cadastral. A base de dados normativa, então assim, para eu calcular quanto é necessário para que eu pague as aposentadorias do RPPS, eu preciso juntar nesse caldeirão a base normativa, que são o quê? As leis que concedem os benefícios. Quais benefícios são concedidos? Quais regras são concedidas? E aí, gente, quando essa base normativa tem que ser olhada porque qualquer alteração altera os resultados das alíquotas, como ocorreu ano passado, a regulamentação das aposentadorias
deficientes, né, de segurados especiais para os segurados do regime próprio. Isso fez com uma redução de 5 anos, né, na idade desses servidores que se caracterizavam. Isso fez com que tivesse uma demanda das pessoas que já tinham condições de pedir aposentadoria. O custo foi alterado por uma alteração normativa, na base normativa. Eu tenho a base cadastral, que são todos os dados segurados ativos, inativos e pensionistas, e tenho a base atuarial, que são as minhas hipóteses atuariais, que são escolhidas conjuntamente com a unidade gestora e com o ente e com o atuário. Então, essas 3 bases juntas e colocadas vão dar um custo atuarial. Essas bases são extremamente sensíveis. Qualquer alteração que eu faça nessas bases altera o custo atuarial. A base normativa são um conjunto de regras. Compõe tempo mínimo de contribuição, as regras de cálculo, a idade mínima para aposentadoria compõe a base normativa. A base cadastral são as informações e compõe sexo do segurado. Por que é importante? Porque mulher aposenta antes do que homem. A idade dos beneficiários. Por quê? Porque eu tenho dependentes. O dependente novo vai gerar pensão. Então, eu preciso dessas informações atualizadas. O parecer atuarial deverá conter de forma expressa a avaliação da qualidade da base cadastral. Gente, o atuário tem que me dizer se essa base está consistente, se essa base está atualizada. E, caso não esteja, ela tem que propor mudanças para a entidade fazer os ajustes nessa base cadastral. No caso, aqui a portaria do Ministério da Previdência, a portaria 403, prevê que no caso de uma base cadastral de segurados esteja incompleta, o parecer deverá dispor sobre o impacto da relação no resultado, devendo ser adotadas pelo ente federativo providências para sua adequação até a próxima avaliação atuarial. Então, não tem o dado dos segurados, de todos, aí ativos, inativos e pensionistas. Eu preciso manter essa base atualizada. Da mesma forma que, inexistindo tempo de contribuição anterior desses segurados, para fins de apuração do tempo de aposentadoria, será considerada a diferença entre a idade atual do segurado e a idade estimada do ingresso no mercado de trabalho, desde que tecnicamente justificada no parecer, respeitando o limite mínimo de 18 anos. Em base que a gente analisou, tinha servidor com menos de 18 anos admitidos. Na base que foi encontrada, servidor com mais de 70 anos em atividade. A gente encontrou servidor com 84 anos, servidor com 100 anos em atividade, na base de dados cadastral. Idade de admissão igual à data de ingresso no serviço público. Então, tem inconsistências em base cadastral. Na falta ou inconsistência de dados dos dependentes, deverá ser feita uma estimativa do grupo familiar, mas sempre numa perspectiva conservadora. Então, eu preciso, por que, Simone, que os dados do dependente são importantes? Porque se Simone é casada com um menino de 18 anos, ele vai receber pensão por muito mais tempo. Se eu tenho 78 anos, estou aposentada, estou com o pé na cova, resolvo me casar com um rapaz de 15 anos, ele vai receber pensão por um tempo muito mais longo. Então, eu preciso saber desses dependentes, porque eles geram outros benefícios. E é com base nesses dados de dependentes que eu vou fazer as projeções das pensões. A base cadastral, gente, esses documentos têm que ser mantidos nos regimes próprios de previdência, porque a qualquer tempo o Ministério da Previdência ou os tribunais de contas vão poder solicitar tanto a base cadastral, os documentos, a base de dados e as informações. Se o tribunal quiser fazer uma auditoria no cálculo atuarial de 2012, ele pode fazer. Ele pede esses documentos ao regime, contrata um atuário, se não tiver em seus quadros, e gera um estudo atuarial para comparar se essas informações estão corretas. Então, é fundamental que esses dados estejam disponíveis nos regimes próprios de previdência. A base atuarial, ela é extremamente importante. São escolhas que são feitas e que podem
Na contabilidade, a gente chama o nome, alguns falam de contabilidade criativa, que é muito utilizado, mas alguns falam de gerenciamento de resultado. Quanto você quer que dê o resultado? No cálculo atuarial também pode ser utilizado. Existem estudos que foram publicados recentemente, que até os fundos de pensão estão gerenciando seus resultados. Quando eles estão muito perto dos ativos e passivos, gerando um índice igual a 1, ativo menos o passivo dele igual a 1. Quer dizer, ele está quase gerando um déficit. O que ele faz? Ele usa uma tábua de mortalidade em que as pessoas morrem mais cedo. Ou usa uma taxa de juros maior, de 6%, porque quanto maior for a taxa de juros, mais rendimentos são projetados no cálculo atuarial. Aí decai a necessidade de contribuição previdenciária. Então, existe o gerenciamento na iniciativa privada, conforme esse estudo publicado, de que quando eu tenho problemas de ter um estudo, um déficit atuarial, o que eu faço? Uso uma tábua de mortalidade em que eu mato as pessoas mais cedo. Então, a projeção do passivo é menor. Ou gerencio a taxa de rentabilidade, coloco a taxa lá em cima, mesmo que as minhas aplicações estejam dando 4,5, 3, mas eu ponho 6. Aí eu gero uma receita de rendimento muito grande, que vai fazer com que meu RPPS esteja falsamente equilibrado. Isso a gente não testou, que seria uma boa oportunidade de testar nos regimes próprios, que a gente replicar esse estudo nos regimes próprios. Mas o que impacta? O tempo pelo qual vai receber, a expectativa de vida, que são as tábuas de mortalidade, a rotatividade, ingresso e saída do plano, e aí aqui, essa rotatividade, às vezes os governos tentam fazer algumas opções, mas quando o regime próprio, ele funciona de maneira de que sai um servidor, aposenta, ele tem o ingresso de um novo para substituir aquele servidor. Quando eu tenho muito servidor contratado temporariamente, eu estou, de certa forma, sabotando o meu regime próprio. Por quê? Aquele servidor que foi substituído por contrato temporário, ele contribui para o INSS. Se eu fizesse um concurso público em substituição e colocasse ele no regime próprio, eu estaria recebendo contribuições. E com isso, eu teria que pagar lá na frente um déficit, uma alíquota muito menor para equalizar esse regime. Então, quando ele fala assim, taxa de rotatividade, quem tem regime próprio fica anos sem fazer concurso para substituir, ele está na lógica da contramão dos regimes próprios, porque os regimes próprios pressupõem de que cada um que sai, eu tenho um novo ingressante. E aí as contribuições são constantes. A inflação e a taxa de juros. Aí ele fala que as experiências de mortalidade, a política de recursos humanos. Aqui eu faço uma ressalva muito importante, gente. Quando dá um aumento a servidor, eu sei que isso corta na própria carne, na verdade, né? Mas a gente tem que calcular qual o impacto. A gente cobra muito o impacto na folha de pagamento de ativos. Só que os servidores que têm paridade e integralidade, na mesma hora que você dá um aumento para o ativo, você tem aumento lá no inativo. Então, quando a gente pede o cumprimento do artigo da LRF, eu preciso que ele me demonstre, com aquele aumento, eu tenho o aumento de ativos e de inativos com paridade. Então, esse reflexo é imediato no regime próprio de previdência. E aí, gente, isso é extremamente sensível e importante. Quem escolhe as hipóteses são conjuntamente o ente, aqui ente é município, estado ou união, o atuário e a unidade gestora do regime próprio. Eles elegem conjuntamente, então eles são solidários nas escolhas das hipóteses atuariais que vão influenciar no custo e no equilíbrio. E aqui ele fala, gente, que eles são adequadas à massa dos segurados e de seus dependentes. Então, eu tenho que testar. Muito se pega hoje as taxas mínimas que o Ministério põe. O Ministério fala assim, olha, você pode no máximo ter uma taxa de desconto de 6%. Aí todo mundo vai lá e põe 6%. Ah, você tem que usar a taxa de mortalidade X. Aí todo mundo vai lá. Só que a portaria diz que eu tenho que fazer teste de aderência. Para quê? Para saber se aquela taxa de mortalidade reflete a realidade da massa atuarial do Estado. Por quê?
Geralmente, os servidores públicos têm uma condição melhor, porque essa tábua de mortalidade feita pelo IBGE considera a população geral. Quem tem saneamento, quem tem educação, quem não tem. Já os servidores públicos, geralmente, já é um público diferenciado. E a taxa de mortalidade deles provavelmente é diferente da taxa do IBGE, que considera a população geral do país inteiro. E não reflete a realidade local. E aí, gente, tem um estudo no Rio Grande do Sul, que foi publicado, e eles fizeram o seguinte: eles pegaram os dados da folha de pagamento para saber se a taxa de rotatividade, a taxa de aumento, porque eles falam ali que a taxa de aumento dos salários tem que ser no mínimo, no máximo 1%, no mínimo 1%. Eles pegaram as carreiras judiciária, policial, de professor de saúde, de outras categorias, e pegaram nos últimos 10 anos quanto que eles tinham tido de aumento. E pegaram a tábua também. E eles chegaram à conclusão do seguinte: eles testaram a tábua do IBGE, que era o indicado pelo Ministério da Previdência, e viram que ela não era mais adequada, que seria a tábua da T200 mais um ano de vida. Quando eles colocaram uma tábua de mortalidade, que aqui você vive mais tempo, teve um aumento no déficit atuarial de 18%, só de adequar a tábua de mortalidade. Quando eles pegaram a taxa de crescimento salarial, que o parâmetro do Ministério da Previdência mínimo é 1%, eles colocaram o parâmetro real dos salários lá do Rio Grande do Sul, foi para 4,59%. Só que é isolado, tá, gente? Não é conjunto. O déficit aumentou 98%. 98%. A taxa de juros, que é o parâmetro máximo do Ministério 6, e todo mundo coloca 6, eles viram que a rentabilidade média deles era 4,5%. Isso aumentou o déficit deles em 174%. E eles não calcularam essas três coisas juntas, para saber quanto daria o déficit no final. Então, o que eu quero mostrar com isso não são os números, mas que são hipóteses escolhidas que mexem sensivelmente com os resultados. Se essas hipóteses não forem escolhidas de forma adequada, eu tenho resultados falsos, que não refletem a realidade, e que não é o objeto da contabilidade refletir uma provisão que não seja consistente. Eu preciso de uma realidade, de uma provisão matemática previdenciária que se achegue o mais próximo da realidade. E isso passa pela escolha dessas hipóteses atuariais. E aí, qual é o impacto no resultado da base normativa? Quando eu tenho uma base normativa com muitos benefícios e maior generosidade na forma de cálculo, o que acontece com o meu custo? Minhas alíquotas de previdenciárias vai ter um maior custo. Eu vou ter que aumentar as minhas alíquotas para conceder mais benefícios e mais generosos. Quando eu tenho uma base de dados cadastral incompleta, com manutenção deficiente e informações erradas, o que acontece com o meu custo e com as minhas projeções atuariais? Eu tenho um custo previdenciário irreal, as alíquotas não vão ser suficientes porque eu sequer tenho a informação. O grave disso daqui é que o gestor não tem sequer a informação para que seja subsídio para tomada de decisão. Ele não sabe se ele tem déficit ou superávit. Ele acha que tem, porque ele não tem informação para gerar a informação correta. Então, com base numa base de cadastral inconsistente, eu posso estar sentada num déficit, ficar 4, 5, 10 anos sentado num déficit, sem tomar providências, e quando eu efetivamente resolver atualizar essas informações, o déficit ser tamanho que talvez não dá nem para gerenciar mais esse déficit. Então, quanto mais eu postergo a atualização disso, mais tempo eu postergo a tomada de decisão. A contribuição vai estar incorreta e eu tenho um falso equilíbrio real inexistente do plano. As hipóteses atuariais. Quando eu tenho hipóteses divorciadas da realidade, igual a taxa de crescimento da folha, ou a demora na avaliação, ou demora na efetivação, na correção dessas hipóteses, eu tenho como resultado contribuições irreais e o passivo atuarial estimado de forma incorreta no balanço. Bem, o que eu tinha para falar da provisão é isso, que ela é sensível,
às escolhas atuariais, que ela é sensível à qualidade da base de dados cadastral e ela é sensível à base normativa. Então, quando eu concedo benefício, quando eu concedo aumentos, isso vai gerar reflexo no meu passivo atuarial, que tem que ser registrado. E lembrando que com as novas normas de contabilidade, eu preciso que esse passivo seja o mais próximo da realidade. E para o gestor também, para que ele possa tomar as providências adequadas a tempo. A compensação previdenciária, a gente vai discutir aqui no sentido da qualidade da informação. Porque aqui nas provisões matemáticas, tanto do plano financeiro quanto do plano previdenciário, tem uma conta chamada compensação previdenciária. É o quê? Na hora do estudo atuarial, ele vai olhar na base de dados atuarial quanto de tempo de serviço anterior é do regime geral dos meus servidores. Então, eu tenho minha base de dados de servidor. Quanto daqueles servidores já prestaram serviço e foram vinculados ao regime geral? E aí ele vai fazer uma estimativa de quanto que o Ministério vai ressarcir o regime por esse tempo que esses servidores ficaram vinculados ao regime geral. Só que, se na minha base de dados cadastral eu não tenho tempo de serviço anterior, eu consigo gerar essa informação? Então, se eu auditar a base de dados cadastral e identificar que eu não tenho tempo de serviço anterior, eu, por acaso, podia ter valor aqui? Não. Só que o Ministério da Previdência deixa fazer uma ressalva, né? Então, eu só posso ter saldo nessa conta redutora se, por acaso, eu já tiver um convênio firmado com o Ministério da Previdência que operacionaliza a compensação previdenciária, se eu tiver o tempo de contribuição, e deverá estar fundamentado em base de dados cadastral atualizada, completa e consistente, para que eu possa gerar esses valores. E ele faz o cálculo individual com base na média do fluxo. Isso é uma conta lá dentro do sistema de compensação previdenciária, que tem um fluxo que ele recebe. Então, o atuário vai estimar com base nesse fluxo, caso não esteja constando as remunerações. E, por fim, ele diz: se a base de dados estiver incompleta, inconsistente, inclusive no que se refere a tempo de contribuição, o valor da compensação fica sujeito ao limite de 10% do valor atual dos benefícios futuros do plano. Ele diz que pode estimar 10%, mas esse 10% foi de onde que o Ministério tirou? Esse não é uma estimativa real, ele botou que é 10%, mas sequer eu tenho base de dados cadastral, como é que eu chuto 10%? Então, isso faz com que a provisão fique de menor qualidade. Mas saiba que existe a possibilidade, só não seria ideal utilizar essa faculdade. E os regimes podem não utilizar essa faculdade, porque as escolhas são feitas conjuntamente com o atuário, com o gestor da unidade gestora e do ente, prefeito, governador e presidente. Isso é o que eu queria falar da compensação previdenciária prevista na provisão. Outro ponto que eu queria criticar de forma construtiva é o parcelamento de débitos, que também é uma conta redutora. Parcelamento de débitos previdenciários. É uma conta redutora que, gente, essas contas diminuem o passivo registrado. Só que elas podem estar registradas aqui? Neste caso, eu particularmente acredito que não. Por quê? O resultado atuarial, o que é o resultado atuarial do regime? É a diferença do passivo atuarial, é isso aqui. O passivo atuarial é meu passivo projetado menos as minhas contribuições. E o ativo real líquido do plano, sendo representativo dos recursos já acumulados pelo RPPS. Então, o que é meu resultado atuarial? É a diferença entre meu passivo atuarial, minha projeção lá na frente líquida, o total das despesas menos as receitas, diminuído do dinheiro que eu já tenho disponível em caixa para fazer frente a essas despesas. Aqui eu tenho que fazer só um adendo para separar o que é passivo atuarial do que é resultado atuarial. Essa conta não é a mesma coisa. O passivo atuarial é a diferença das receitas e das despesas, e vão estar registrados lá no passivo dos RPPS. O resultado atuarial é a conta desse passivo aqui, menos os ativos do plano. Esse valor não vai bater com o valor que está no balanço. Não bate. Por quê? Porque nem todos os ativos podem ser deduzidos. Do tipo, contas de
consignação, passivos circulantes que não são de longo prazo. Então, o déficit do resultado atuarial, o déficit do resultado atuarial não vai ser o mesmo valor do PL, porque nem todos os ativos podem ser deduzidos. Então, essa é uma conta separada do resultado patrimonial evidenciado no balanço. Dizendo isso, eu queria voltar dizendo que podem ser incluídos essa conta aqui que eu queria fazer, ó. O passivo atuarial menos o ativo real líquido. O que ele considera ativo real líquido? Não é tudo. Poderão ser incluídos como ativo real líquido os créditos a receber do ente federativo, desde que os valores estejam devidamente reconhecidos e contabilizados pelo ente federativo como dívida fundada com a unidade gestora. São os parcelamentos. Então, para que eu possa usar ele como ativo, ele tem que estar parcelado e reconhecido na dívida fundada. Os valores têm que ter sido objeto de parcelamento. Então, vamos supor, os créditos, ainda que não são objeto de parcelamento, mas que vão estar no ativo do ente, não vão ser deduzidos na hora dessa conta. Só aqueles que foram objeto de parcelamento. E o ente esteja pagando o parcelamento. Se o ente não está pagando, eu não posso usar ele como ativo do plano. Dessa forma, o parcelamento de débitos nos termos da portaria deverá ser utilizado no cálculo do resultado atuarial, que são ativos e passivos. Mas hoje, como ele está no plano, ele está sendo utilizado como conta do passivo atuarial. Então, o que esse parcelamento aqui, ele não pode estar nessa conta, porque essa conta é o resultado das receitas e despesas. Ele tem que ser utilizado na conta do ativo menos o passivo. Essa conta está de forma indevida evidenciada aqui nas provisões matemáticas. Dessa forma, o que acontece? O que tem de impacto nisso? Eu não posso mexer durante o ano todo nessa conta. A cada recebimento de receita, eu não posso diminuir o meu parcelamento. O que eu faço? Eu dou entrada em uma outra receita, receita de amortização de parcelamento. Mesmo que eu não tenha registrado lá no meu ativo não circulante uma dívida ativa de parcelamento, eu dou entrada numa VPA de parcelamento. E no final do ano, quando eu quiser diminuir esse valor dessa conta aqui, que está lá no lado do passivo, eu vou ter que fazer uma reversão de provisão, que também é considerada uma receita por competência. Dessa forma, eu estou duplicando a receita de amortização dos parcelamentos. Ela não pode, de acordo com as novas normas contábeis, estar aqui, porque eu estou tendo um efeito duplicado no resultado patrimonial da entidade. Essa conta tem que ser tirada daqui, levada para o ativo não circulante. E outra coisa, aqui ela é consolidação. Consolidação quer dizer que ela não é excluída quando eu faço o balanço de governo, que é as contas de governo. Ela tem que ser um parcelamento intra, ou interestado, interunião ou intermunicípio, quando eu tenho servidores cedidos, quem está devendo a parte patronal. Então, quando eu faço aqui, eu vou ficar com uma operação, um passivo intra, a pagar na prefeitura, só que eu vou ter um parcelamento na conta de consolidação. Vai fazer com que eu não faça a consolidação das contas de forma devida, além de duplicar meu resultado patrimonial. Isso. Então, para dar baixa, eu explico que para dar baixa nos valores do parcelamento, essa conta redutora eu teria que fazer uma reversão. E, novamente, quando eu arrecado, eu faço uma VPA de arrecadação que duplica meu resultado. Também, registrado dessa forma, eu não posso atualizar mensalmente o valor desse parcelamento, que eu só posso mexer naquelas contas de provisão matemática previdenciária com um novo estudo atuarial. Eu não posso mexer nessas contas sem o resultado, sem um parecer técnico de um novo atuário. Então, esses valores ficam inalterados o ano todo. E sendo que agora a nova contabilidade tem que respeitar o princípio da competência, onde as receitas e despesas têm que ser contabilizados de acordo com o fato contábil. E essa atualização é mensal desse parcelamento. A duplicidade, isso aqui foi o que eu falei, 2 vezes e está tendo distorção no resultado. E, por fim, a conta de cobertura de suficiência financeira. Para mim, é essa que é mais relevante na distorção e que pode medir. O resultado da base atuarial, a gente não tem como medir. Essa aqui eu tenho como medir.
Essa última conta aqui, cobertura de suficiência financeira. O que aconteceu? Até 2011, os regimes próprios de previdência, eles não registravam a provisão matemática previdenciária em seus balanços. E ficou uma discussão muito grande, uma preocupação dos gestores em reconhecer essa provisão matemática, porque são valores vultosos, muito grandes. E eles ficaram preocupados de que o resultado patrimonial da entidade ficasse negativo. E com isso que os tribunais rejeitassem as contas e que dessem problemas nos limites de endividamento do ente. Então, o que aconteceu? Numa reunião do CONAPREV, foi dita uma nota técnica que os entes, teve toda uma fundamentação nessa nota técnica, e os entes falaram, vocês têm que registrar o passivo atuarial. Só que, para não comprometer o seu resultado patrimonial, nós vamos usar uma técnica contábil de uma conta redutora, onde os efeitos do seu déficit vão ser anulados. Só que essa conta não tem nenhum tipo de fundamentação na ciência contábil. Ela não tem fundamento contábil. Ela foi criada para atender uma necessidade à época dos gestores que tinham medo, né, do que evidenciasse seu resultado muito negativo. Essa é a nota técnica do CONAPREV. Ele fala, deixa bem claro aqui, ó, a preocupação dos gestores contra possíveis problemas de liquidez dos fundos, né? E depois ele fala que uma preocupação demonstrada nas suas reuniões é com o limite da dívida consolidada líquida. E aí ele fala aqui, ó, é a mitigação dos possíveis que poderia fazer, sem ferir a legislação, é a mitigação dos possíveis impactos do problema da adoção da técnica contábil. E aí ele diz que vai fazer a conta redutora e que os limites não teria problema, porque esses limites são colocados num quadro à parte no demonstração da dívida consolidada líquida. E aí, gente, eu trouxe o balanço do Estado de 2013. Só para vocês terem ideia do que é a distorção. Olha só, a aposentadoria é meu passivo. Aqui, ó, do fundo financeiro, os benefícios concedidos são 23 bi. Ó, reais, 23 bi. Aí, olha só, eu tenho 23 reais, milhões, 23 bilhões de passivo. E eu coloco uma conta redutora de 21 bi. Isso é justamente o déficit. Faz com que o resultado seja 372 milhões, que é justamente o dinheiro que ele tem em caixa do fundo financeiro. Para que o resultado do fundo financeiro seja exatamente zero. E não tenha impacto nenhum no balanço. Mas olha a distorção. Somando tudo isso aqui, o passivo atuarial do Estado em 2013 era 32 bilhões. Ele vai receber de receitas 6 bilhões de contribuição. Ele vai ter que aportar ao regime próprio 25 bi. Só que isso não está como resultado negativo no balanço do Estado. Ele está zerado, porque eu coloquei uma conta que eu disse que um dia eu vou pagar. Então, essa conta, ela macula e fere a técnica contábil. Ela não permite que o balanço dos regimes próprios sejam evidenciados conforme a realidade contábil, né? E ela não tem fundamento na ciência contábil e distorce totalmente os balanços públicos. Aqui, gente, já assim, falando com colegas de tribunal, eu achava que a gente tinha que fazer um documento em nome dos tribunais e pedir que o Ministério da Previdência reveja essa situação dessa conta. Porque já passou o primeiro momento, os regimes próprios de previdência já registraram esse passivo atuarial. Agora, não faz sentido a gente ficar distorcendo o resultado dele nas demonstrações contábeis. Até porque é a situação. Pensa, eu pego o regime próprio, todos eles, na maioria, tem déficit, eu pego o balanço, aquilo não está refletindo a realidade. Está totalmente distorcido. E dessa forma, os tribunais estão chancelando essa situação, estão confirmando. Quando a gente aprova as demonstrações contábeis dos regimes próprios de previdência com essa conta, a gente diz que ele está de acordo com as normas de contabilidade, mas não está. Mas a gente, tribunal, a gente está dizendo que está. Mas não está, por conta dessa conta aqui que está ferindo. Justamente. Né? Essa é a parte da segregação. A parte da cobertura de suficiência financeira, que eu acho que não pode ser mantido. Outro ponto que eu queria trazer para discussão e debate, que é pequeno, eu tenho tempo ainda? 2 minutos.
A separação de massa já foi muito bem explicada entre os palestrantes anteriores. É quando eu não consigo mais equacionar o meu déficit, eu faço a separação de massa entre plano financeiro e plano previdenciário. O plano financeiro, ele vai fazer o quê? Ele não tem a função de acumular reservas. Ele só vai fazer, é um plano de transição para um novo modelo. Ele é um intermediário para o modelo de capitalização. O que acontece? A contabilidade pede que esses recursos dos regimes próprios, sejam de recursos vinculados, fiquem identificados e escriturados de forma individualizada. Também pede que as despesas sejam registradas por competência, esse é artigo 50 da LRF. E aqui, gente, é o ponto principal, que as demonstrações contábeis vão compreender, isolada ou conjuntamente, as transações e operações de cada fundo, entidade, autarquia e tal. O que isso quer dizer? Que quando eu tenho um fundo contábil, eu preciso ter demonstrações contábeis segregadas. Eu não posso ter fundo contábil que não tenha demonstrações contábeis de balanço apurado, balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial. Então, para eu ter essa separação de massa, eu preciso ter um fundo contábil do fundo previdenciário e um fundo contábil do fundo financeiro, porque eles têm objetivos distintos. Um é o objetivo de manutenção desses aposentados que são transitórios, que é o plano financeiro. E o plano previdenciário, conforme o artigo 249 da Constituição, é o quê? Constituir um fundo de bens, ativos e direitos para fazer frente ao pagamento das aposentadorias a longo prazo. E aí ele fala que vai ter que ter demonstrativo também, e essas operações intra vão ser excluídas nas demonstrações consolidadas. Aqui no artigo 71 da Lei 4.320, ele diz o seguinte, que o fundo especial é o produto de receitas especificadas por lei, que vinculem para a realização de objetivos ou serviços. Então, é justamente os fundos da Previdência. Eu tenho que podem ser aplicados aos fundos da Previdência. Eu tenho receitas específicas para a realização de objetivos ou serviços, que é a prestação dos benefícios de aposentadoria e pensão. E aqui ele fala, salvo determinação em contrário, o saldo positivo do fundo especial apurado em balanço. Aqui novamente confirmado, os fundos têm que ter balanço, porque o seu saldo vai ser transferido por vários anos. Eu tenho que ter o saldo desse fundo previdenciário transferido por vários anos, porque o recurso por exercício, ele morre ali, receita e despesa. Só que o saldo desses fundos previdenciários que vão fazer frente a essas despesas tem que passar por vários exercícios. O artigo 8º também garante isso da LRF, que diz que os recursos vinculados a uma finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atingir a sua vinculação. Então, eu tenho que amarrar os recursos da Previdência ao fundo previdenciário para que eu mantenha a aplicação só nos recursos previdenciários. Esse é o artigo 249 da Constituição, que fala que poderão constituir fundos. Só que tem a nota técnica, eu vou falar da nota técnica, ele diz que é um poder-dever, que não é um poder autorizativo. Aqui, gente, é outro problema. Que o plano financeiro é um grupo fechado. Quando eu faço segregação de massa, eu não posso ter novos servidores entrando no fundo financeiro. E aí tem cálculos atuariais que o número de servidores ativos demonstrados no DRA aumenta a cada ano. Então, aqui é vedado. Eu separei a massa, eu não posso fazer mudança de servidores de um fundo para o outro. A segregação de massa será considerada implementada a partir do seu estabelecimento em lei, mediante separação contábil, financeira, orçamentária dos recursos e obrigações. Aqui que eu bato o pé, na verdade, dizendo que tem que ter fundo financeiro, fundo contábil, com demonstração contábil separada, quando eu faço a segregação de massa. Por quê? Eu preciso ter separação orçamentária. Isso eu até consigo fazer no orçamento, se eu detalhar as receitas que eu vou arrecadar, e fizer uma unidade orçamentária no meu orçamento, eu consigo separar. Financeira também, que eu tenho contas contábeis
de contas bancárias separadas. Mas a separação contábil dos recursos e obrigações, as VPAs, as VPDs, os ativos, os passivos, especialmente de consignação, eu não consigo separar se eu não tiver fundos contábeis separados. E aí mais um reforço para que eu tenha esses fundos separados. Quando eu faço a movimentação financeira, que é vedado entre um fundo financeiro e um fundo previdenciário, quando eu tenho separação através de fundos contábeis, eu tenho que registrar uma transferência concedida e uma transferência recebida. Dessa forma, o tribunal imediatamente vai constatar que houve transferência financeira de recurso entre as massas. Quando eu não tenho separação de fundo, só com uma auditoria nos extratos bancários mês a mês. Então, isso é um instrumento de controle que facilita a gente verificar se está tendo a alteração de recursos financeiros entre as massas. E aqui a portaria ainda assegura que é vedado a transferência de segurados, eu não posso mudar. Então, o número de segurados do plano financeiro não pode ser alterado, pode ser diminuído, porque a pessoa morreu ou aposentou, mas aumentado ele não pode. Os recursos ou obrigações. E quando ele fala recurso, aqui na portaria, ele fala qualquer tipo de recurso, tanto orçamentário quanto financeiro. Então, eu não posso ter suplementações entre um plano financeiro e um plano previdenciário, que ele veda, ele pede que será separado orçamentariamente, financeiro e contabilmente. E dos recursos e as obrigações. E aqui ele fala que é vedado a transferência desses recursos, tanto financeiros quanto orçamentários. E por fim, essa nota técnica, que é bastante extensa, ela está explicando a situação da reversão da segregação de massa do Ministério da Previdência. Ele diz que poderão constituir fundos não representa uma mera faculdade conferida aos entes, mas constitui uma verdadeira prerrogativa que deve ser exercida, com fins de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, que é o pilar da Previdência própria do país, porque sem esse equilíbrio financeiro, a gente volta à situação antes das emendas 20 de 98, onde o sistema não tinha contribuição. Aí nessa situação enquadra os fundos, aí só para o equilíbrio que ele está. Bem, era o que eu tinha para apresentar para vocês, né? Espero que isso contribua para uma discussão saudável, né? Da necessidade de discutir essas provisões matemáticas previdenciárias e, especialmente, os tribunais agirem no sentido de verificar esse equilíbrio atuarial do regime, seja auditando essas bases de dados cadastral, que a gente tem competência, seja contratando peritos para auxiliar no cálculo atuarial, mas para a gente tomar posse dessa situação, porque a gente vai inferir numa realidade hoje para evitar uma situação de Grécia daqui 15, 20 anos. E aí é o poder que o tribunal tem de agir na vida do cidadão, de dar resposta para aquele cidadão do município, porque além dele ficar sem aposentadoria, esse dinheiro na realidade local também vai quebrar os municípios. Então, assim, eu acho que é um reflexo muito bonito dos tribunais podendo agir diretamente na sociedade. Obrigada, gente. Agradecemos à auditora de controle externo do Tribunal de Contas, Simone Reinholz-Velten, pela sua palestra.